Boa noite, povo de Deus. Aleluia. Então estamos na série Nossa Vibe, amém? Nossa Vibe. Então, Nossa Vibe fala um pouco da nossa identidade, do nosso DNA. E hoje nós vamos falar sobre Life Group, amém? Ou sobre Life Group, sobre célula, Nós vamos falar por que Life Group. Por que Life Group? Life Group é a nossa vibe, faz parte da identidade da nossa tribo. É impossível falar em Past Church se a gente não falar em Life Group. Está incrustado em quem nós somos. Se você participa de um Life Group, ouso dizer que é como você ser um membro integral, um membro completo da Past Church Guaratuba, se você está inserido no Life Group. Mas Alex, frequento os cultos semanalmente, vou até no Tadel, inclusive estou aqui hoje. Só não vou ao Life Group. Então não sou um membro da paz? Claro que é. Fique em paz, cara. Fique na paz. Claro que você é um membro da paz. Porém, o fato de eu participar fielmente no Life Group, onde não apenas assisto, mas sou uma peça de um quebra-cabeça que se envolve, que se compromete, que não apenas alguém sentado como um espectador, mas alguém que é engajado em tudo. Então eu experimento a vida da igreja. Cara, então eu estou integralmente submerso, eu estou integralmente mergulhando na vida da igreja. Quando eu faço parte de um live, quando você só vem aos cultos, e eu não estou menosprezando o fato de você vir ao culto, pelo contrário, você precisa vir ao culto. Você participa daquilo que acontece aos domingos, e é muito bom, eu amo vir à igreja. Eu amo vir aqui aos domingos, né? A gente está aqui, os 3 cultos, a gente vê as pessoas, agora que o Pascoff está daquele jeito lindo, maravilhoso, a gente pode sentar, tomar um café, né? Conversar, melhor ainda do que a gente conversava antes. Mas no Life Group é quando eu dedico um dia a mais para estar com vocês, para estar com a família, a minha família naquele local, naquele momento. Então, é como se eu estivesse ainda num lado mais fundo da piscina. É como se estivesse, não, de fato. Eu participo da vida da igreja, estou inserido na vida da igreja, eu experimento a vida da igreja. E essa é uma experiência única, que somente quem frequenta ativamente um Life Group pode experimentar. Então, se você ainda não faz parte efetivamente de um Life Group, eu quero dizer para você, você não sabe o que você está perdendo. Você não sabe o que você está perdendo. Porque é algo muito poderoso, muito importante também. E por quê? Por que Life Group? Nós temos perguntado sobre o porquê de um Life Group, ou por que Life Group. Talvez a primeira resposta que vem à nossa mente seja a tradução. É porque é um grupo de vida. Por que Life Group? Porque é o nome que a gente dá às células, porque a gente não chama mais de célula, a gente chama de Life Group. Uma resposta rasa, né? Ou talvez indo um pouco mais além, a gente responde o porquê a gente gosta de um Life Group. Quantos curtem ir num Life Group? Uau! E cara, você tem que gostar mesmo, você tem que curtir esse momento, você tem que esperar isso, os seus olhos têm que brilhar pelo Life Group. Até porque a gente só investe naquilo que a gente entende que existe um certo valor. Então, se você vê valor no seu Life Group, você vai investir a sua vida ali. Você vai levar convidados e você precisa curtir o seu Life Group. Isso é necessário. É o mínimo, pelo menos. Mas a questão não é o porquê gostamos de frequentar um Life Group. É porque precisamos frequentar um Life Group. E é essa a questão. Você já se perguntou por que você precisa frequentar um Life Group? O porquê você vai a um Life Group? Além daqueles momentos bons, principalmente aquele momento no final, né? De varrer e organizar as coisas. Você estava pensando no lanche que eu sei. O porquê você precisa frequentar o Life Group? Vamos falar aqui de 3 coisas. Existe muito mais. Mas vamos aqui falar sobre 3. Porque é onde também aprendemos e pregamos sobre Jesus. Atos capítulo 5, versículo 42. Vai dizer assim: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus, o Cristo. Está falando aqui do Messias. Então, todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então eles ensinavam para aqueles que já estavam inseridos no contexto daquele pequeno life, daquele pequeno grupo na casa, e pregavam para aqueles que estavam chegando, ou ao redor daquele lugar onde acontecia aquelas casas, porque haviam ali vizinhos. Né? Eu, uma vez ouvi um pregador falando: se você tem vergonha de pregar, põe a minha pregação no seu rádio, liga o som bem alto que eu vou pregar para os seus vizinhos.
Então eu creio que eles não pregavam apenas no live, mas as regiões, né, os seus vizinhos ali, eles ouviam a pregação a respeito de Jesus. Então, é também um lugar onde nós aprendemos sobre Jesus e pregamos sobre Jesus. E não há nenhum lugar melhor para você aprender sobre Jesus que um lugar onde as pessoas creem e seguem a Jesus. Eu creio que você já sabe que quando você entrega a sua vida a Jesus, a gente já falou aqui que a Paz Guaratuba, né, a Paz Church, ela é a nossa tribo. Dentro de todo esse contexto do reino de Deus, onde existem várias igrejas que pregam o verdadeiro e o genuíno evangelho, existe a nossa tribo, a Paz Church, a nossa forma peculiar de ser igreja. E modéstia à parte, queridos, eu posso falar que, cara, nós amamos muito o que nós fazemos. Alex, nós somos bons, Jesus é bom e Ele está no nosso meio. E por causa da excelência de Jesus, nós procuramos fazer as coisas excelentes. Mas nós amamos muito a forma que Jesus nos separou para ser igreja, para ser uma tribo da paz. Quando você é inserido numa tribo, principalmente através da conversão, é necessário que você passe a ter um novo ciclo social. Então, quantos aqui se converteram nessa igreja aqui? Uau! Glória a Deus, bastante gente. Aleluia. É nós não, porque eu não converti aqui. Mas nós estamos aqui. Quando você se converte, quando você passa a fazer, adquirir uma ideia, você precisa caminhar com pessoas que têm a mesma ideia da qual você adquiriu, da qual você abraçou, amém? Então, quando você recebe a Jesus, você precisa ser inserido numa comunidade de fé que crê em Jesus para que você seja ensinado a respeito daquelas coisas. E nada melhor do que um life group. No life group a gente fala sobre Jesus. Você já sabe toda a dinâmica, a gente não vai falar aqui das baldrames do life group, que é dinâmica, que é louvor, que é a palavra, que é a comunhão, aleluia. Isso é a baldrame, não se negocia. Esse dia eu estava ensinando para o Natan. Eu peguei uma planta baixa de uma casa, eu falei, Natan, onde você acha que é o banheiro? Ele é aqui, pai. Eu falei, por quê? Por causa que parece que ali tem a preparação, né, para o encanamento. Eu falei, legal. Eu posso fazer o banheiro aqui nessa outra parte? Eu falei, eu acho que não, pai, porque não está preparado para isso. Então, a baldrame do nosso life group eu acho que hoje eu não vou fazer oferta. Não, existe uma preparação para isso. Nós já sabemos que essa baldrame é o fundamento, é inegociável. Agora, a pintura da parede, querido, aí você pode erguer a parede e pintar, né, conforme você, provavelmente eu sei a cor que você vai escolher. Mas aí é a identidade do life group. Só que aqui são coisas que precisam ter em todo life group. E falar sobre Jesus, pregar sobre Jesus, é uma peculiaridade, uma característica básica do nosso life group. Por quê? Primeiramente porque a gente fala geralmente daquilo que é pregado no domingo. Você é alimentado por aquilo que é pregado no domingo? Sim ou não? A gente não tem a oportunidade de levantar a mão, pelo menos não temos o costume, né, de falar sobre isso. Mas no life group você pode destrinchar, falar aquilo que você entendeu, até perguntar, chama o líder. Até quero falar para você que se ele está com dúvida, chama o líder. Fala, eu estou com umas 55 dúvidas, você pode tirar? Ele vai tirar com todo prazer e alegria no coração. Isso vai fazer ele crescer, você crescer e todo mundo é edificado. Então, no life group é onde também, não é o único lugar, mas é onde também aprendemos a pregar, aprendemos sobre Jesus e pregamos sobre Jesus, inclusive aprendemos a pregar. Por quê? Porque você convida a pessoa para o seu life, amém? Quantos já convidaram pessoas para o life? E você fala o que para ela? Você fala muitas coisas, tem um grupo lá bacana, tem comida, eu acho que todo mundo, principalmente os jovens, sempre colocam esse gancho, né? Tem comida no final. A gente não pode falar que é no final, porque senão não chega no final. Então, a gente sempre fala um pouco do life group, mas eu quero incentivar você a falar que no seu life group tem Jesus. Por quê? Porque se você começa falando sobre Jesus, a conversa pode desenrolar melhor e ele já vai estar com uma semente plantada no coração dele. E se duvidar, ele pode até entregar Jesus antes mesmo de ir para um life. Porque eu temo muito em convidar uma pessoa para o life e só falar do life, não falar de Jesus, e daqui até no dia do life ela morre. E aí? Mas se eu falar de Jesus e convidar através do falar de Jesus para o life e acontecer, e ela já tem entregue a vida dela para Jesus, ela com certeza já estará na glória. Então, quando nós
frequentamos um life, nós desenvolvemos essa questão, nós aprendemos, aperfeiçoamos essa questão de aprender sobre Jesus e falar sobre Jesus. Pregar é um dever de todo cristão. Cara, nós aprendemos muito isso no Life Group. Quem já foi pego, tipo, você estava ali tranquilo, como um extrativista gospel, né? Só buscando, só querendo ganhar, receber, aleluia, achando que a sua vez não quer chegar. E de repente falei, semana que vem a oferta é contigo. Semana que vem a dinâmica é com você. Ou semana que vem a palavra é contigo. Eu já falo semana que vem porque eu creio que todos vocês avisam aí pelo menos uns 5 dias antes. Amém? Eu ouvi sinais de que não acontece bem assim. Pela fé recebe, irmão, pela fé. E daí você vai falar, mas do que eu nunca preguei, eu nunca falei. E daí o líder vai ali acompanhar, o seu discipulador vai acompanhar. Então, sem você perceber, você está aprendendo a ser um pregador da palavra de Deus, porque ali haverão pessoas, haverá uma palavra que precisa ser compartilhada, e principalmente, acima de tudo, e mais importante que tudo, haverá Jesus, que vai ser compartilhado. Automaticamente, você está pregando. Isso é pregar, Alex? Sim, isso é pregar a palavra de Deus. Então, no Life Group você aprende isso. Segundo, número 2. Porque é onde também a coletividade atrai o favor de Deus. Nós já sabemos que eu não sou a igreja, nós somos a igreja, amém? Vamos ler Atos capítulo 2, versículo 46 e 47. E perseverando unânimes, entendeu que tem um S aqui, né? Para você que é do norte, unânimes, todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Nós temos aqui peculiaridades da coletividade. Eu quero entender que as grandes manifestações de Deus ocorrem sempre no coletivo. Eu ouso dizer isso. Nós vamos ter excelentes experiências no nosso secreto, e precisamos. Mas quando cada um de nós temos experiência no secreto e nos juntamos, queridos, o bagulho fica louco. Por quê? Porque é na coletividade, onde houver 2 ou 3, já começa a manifestação de Deus. Então nós vamos para o primeiro ponto, perseverança unânime. O que é unânime? É quando todos compartilham da mesma ideia, tomam a mesma decisão ou tomam o mesmo rumo. Então, todos perseveravam. E eu creio que a gente precisa entender a autorresponsabilização. Eu sou responsável pela minha perseverança, pela minha permanência na fé, isso é óbvio. Só que eu também sou responsável em esforçar o meu irmão a estar em pé, a continuar firme. Então, perseverança unânime não era apenas as pessoas firmes e constantes, mas um ao outro se esforçavam. E a gente encontra isso no Life Group. Eles eram imparáveis. Uma insistência voluntária em fazer parte. Todas as coisas conspiram contra eu não continuar no Life Group, mas eu insisto voluntariamente em estar lá. Queira o diabo ou não queira, eu estarei lá. E você já percebeu que às vezes quando a gente está meio desanimado, a gente esquece que o diabo existe? Por quê? Porque daí a gente já fala, acho que eu não vou por causa dele, daquele outro, ou do irmão. E a gente esquece, né, que, na verdade, Satanás está por trás de tudo isso. Só que existia uma perseverança unânime. Todos estavam querendo perseverar. Alex, todos perseveravam? Eu não sei. Eu quero crer que sim. Mas se um ou outro não perseverava, existia o esforço de um ou outro. Não, querido, eu vou carregar você. Porque a Bíblia diz para suportar o débil na fé, o fraco na fé. Cuidar para que aqueles que estão manquejando não caia de vez, mas que ele seja suportado, que eu possa ser alguém que coloca a força debaixo do ombro dele e continue a carregar. Isso faz parte de um Life Group. Nós aprendemos isso e devemos fazer isso no Life Group. Partir o pão em casa, comiam juntos, falam de comunhão, de unidade. Não é a parte mais importante, querido, mas é muito bom a gente ter algo para partir, para repartir, para sentar à mesa, dar boas risadas, falar daquilo que Jesus tem feito e desfrutar desse momento. E não precisa ser... Se der para ser, glória a Deus. Mas óbvio que não precisa ser picanha. Aleluia. Mas a gente não pode criar um ambiente onde seja impossível repeti-lo na multiplicação. Simplicidade. Até na verdade, porque no próximo versículo a gente vai falar sobre simplicidade. Mas partir do pão em casa.
E a Bíblia fala também e aponta isso para a ceia, sobre o momento onde nós celebramos a aliança do Senhor. A aliança do Senhor é feita com um povo. Na individualidade sim, mas quando ele olha para a igreja, ele olha para um povo, ele não olha para uma pessoa em si. Ele traz a salvação individual, ele opera na pessoa individualmente, mas ele manifesta com grande poder no coletivo. Então a coletividade atrai o favor de Deus. Life Group é um lugar onde nós estamos ali como um coletivo, como um corpo, todos unânimes, crendo na mesma coisa, orando a mesma coisa, com o mesmo propósito, com o mesmo coração. É impossível que Deus não se manifeste num ambiente desse. É impossível. Na verdade, o que mais possibilita, na verdade, o que mais impossibilita a ação de Deus no Life Group é a nossa descrença de que Ele pode fazer algo, do que a nossa ousadia de que Ele vai fazer algo, ou nossa certeza. Porque quer ver um Life Group que começa a ficar mais amuado, mais acanhado, mais tranquilão demais, querido? Isso vai ficando meio estranho, porque a água parada da dengue é quando não há manifestação do poder de Deus. Agora, Deus deseja se manifestar no meio do seu povo, sim ou não? E por que Ele não está se manifestando? Então, quando a gente entende o poder da coletividade, entende que a coletividade unânime atrai também o favor de Deus, atrai a presença de Deus, Deus começa a fazer coisas. Terceiro ponto desse tópico 2, com alegria e singeleza. Singeleza é simplicidade. Simplicidade, você não precisa fazer um negócio todo doido, querer replicar aquele dia do Monte Sinai que Moisés levou o povo, que havia trovão, e havia um chão como se fosse de uma pedra preciosa, e o Sinai tremia e fumegava. Não, querido, tranquilo, tranquilo. Por quê? Porque a gente precisa pensar no legado disso, né? Eu preciso multiplicar, o irmão não tem condição de fazer nem a fumaça, quanto mais o Sinai tremer. Mas um ambiente de simplicidade não quer dizer mediocridade. Simplicidade não é nem sinônimo de mediocridade. A gente pode, na simplicidade, ser excelente. Mas um ambiente de simplicidade é onde todos conseguem estar à vontade. Onde todos conseguem estar à vontade. Então, eles com alegria e simplicidade e singeleza de coração estavam ali juntos. Desejavam estar. É impossível você ver alguém, conhecer alguém que não deseja estar no lugar, ser alegre. Se você vê uma pessoa, e é legal, eu amo ver, eu aprendi com o pastor a supervisionar a Life Group pela foto. Tem umas pessoas ali que singeleza e alegria não está no dicionário, parece. Ela ainda não foi apresentada, né? Pode ser isso. Né? Luftal, aconteceu alguma coisa. Alex, mas a pessoa pode estar passando por um momento ruim, sim, ela já compartilhou isso. A gente às vezes se engana num versículo, compartilhar com os santos nas vossas necessidades. A gente acha que é os santos ou as pessoas que estão bem que têm que compartilhar conosco. Não, é a gente quebrar o nosso orgulho e quando nós estivermos em dificuldade, nós compartilharmos com os outros irmãos as nossas dificuldades. Só que a gente não quer falar para ninguém, quer que os outros adivinhem. Não, Deus vai usar alguém para me tirar desse deserto. Primeiro, às vezes está lá porque aprontou. Segundo, se conhecesse a oração de Abacuque, ainda que não haja fruto na vide, que fale, né, o fruto da figueira, que não haja vacas no currais, todavia eu me alegrarei no Senhor. Querido, se a tua situação for maior do que a alegria da salvação que está presente em você, a gente precisa rever as coisas. Então, alegria e singeleza de coração não está bancário, não está ligado ao que você está passando, está ligado primeiramente porque o seu nome está rolado nos livros celestiais. Alegrai-vos antes porque o seu nome está escrito no livro da vida. Se tiver alguma alegria maior do que isso, Davi, ele começou a se alegrar por outras coisas, e quando ele é enquadrado daquele tipo Rotan, por Natan, ele escreve Salmo 51, uma das palavras que ele escreve ali: Senhor, devolve-me a alegria da sua salvação. Por quê? Porque ele tinha perdido isso. Quando você perde a alegria da salvação, você olha para outras coisas, mas quando nós estamos envolvidos no Life Group, quando nós estamos nesse amor, nesse ambiente de amor, alegria e fé, nós contagiamos uns aos outros, querido. Por isso que é necessário nós fazermos parte de um Life Group. Eu quero aqui reforçar o meu convite a você. Não vou pedir para você levantar a sua mão, mas eu vou pedir para você procurar um dos voluntários que estão aqui. Eu não faço ainda parte do Life Group, mas eu quero.
ser contagiado por isso. Eu quero conhecer essa perseverança unânime, esse partir o pão em casa, esse comer juntos. Cara, é pegar a panela, nem que seja de macarrão com molho, e só mais nada, não tem nem almôndega. A gente escreve almôndega na panela para agir pela fé. Divide entre uns 10, só dá porque Deus multiplica para 15, todo mundo se alegra, porque a gente não põe a comida, a gente não está ali por causa da comida, a comida está ali por causa da gente. Cara, isso é lá. Eu lembro quando começou o Difle, Jesus era Mirabel da pior espécie que existia. Você estava escrito limão, o gosto era de morango. Que suco! Só não era daquele que tinha uma boquinha desenhada, que acho que nem existe mais, aquele corante, né? Dava para pintar a casa com aquilo. Só que a galera estava ali alegre, conversava no final, se conectando. Eu não lidero mais o Difle, mas eu estou falando disso porque a gente começou ali, né, do zero. A gente enviou, né, algumas células de casais, faziam uma janta doida. Aleluia. Oh, que saudosa lembrança. E daí a gente via essas células, quando começa daí as células, os caras tudo duro. Não trabalhavam, mas estavam ali, fizesse chuva ou sol. A alegria não era por causa do que tinha sobre a mesa, a alegria é porque existia uma mesa que a gente podia se sentar em volta. Entendeu? Então, isso a gente encontra no Life Group. Isso é simplicidade. A gente vai mastigar esse negócio que parece plástico, mas nós estamos glorificando a Deus e agradecendo ainda pelo alimento. Nós estamos alegres pelo que Deus fez. Hoje está bem diferente, queridos. Bem diferente mesmo. Meu Deus, eu vou às vezes, tem um lá em casa. Tem um live de umas meninas lá em casa. Às vezes eu chego mais cedo. Estou brincando. Mas lembre-se de mim. O pessoal da... Até esqueci qual que é aqui. Yarino. Singeleza e alegria de coração. Deseja estar, sabe por quê? Porque é o seu habitat. Você nunca se sentirá bem tanto quanto no seu habitat natural. Tá? Eu me sinto bem. Não é minha família biológica, mas é a minha família espiritual. Nos comprou como um povo, fez-se pai de nós e nós nos fizemos filhos deles. Então nós nos sentimos em casa, porque o Espírito Santo está aqui agindo no nosso meio. Nós estamos aqui salmodiando, cantando, vendo Deus fazer umas coisas muito doidas. Que tem umas pessoas que Jesus salva, a gente faz só o Senhor mesmo. A gente vê algumas coisas acontecendo no Life Group e fala, Senhor, se não for o Senhor, o diabo se converteu, porque isso aqui é sobrenatural demais. Entendeu? Então, Life Group é lugar de milagre, querido. A gente precisa crer de fato e de verdade que Life Group é lugar de milagre. E como que eu creio nisso? Manifestando milagres. Clamando por milagres. Quem quer aqui aceitar Jesus, faz isso no meio do Life Group. Quem aqui está doente? Tem uma doença, vai doença. Quem aqui está com algum parente que está com uma doença grave? Nós vamos orar hoje. No outro dia você liga. Como que está o teu parente lá? Como é que está? Nós vamos nos colocar de novo em oração. Alguém fala, cara, estou passando por uma situação complicada. Uma situação bem complicada, bem minuciosa mesmo. Não, cara, nós vamos nos mover aqui como família. Nós somos uma família. Nós estamos juntos. E vamos erguer aqui um clamor. Vamos orar hoje, vamos orar amanhã, até que aconteça alguma coisa. Outro ponto desse versículo, louvando a Deus. Esse é o propósito maior. Não é pela comida, não é porque o líder é um cara que tem uma palavra enigmática, fala de uma forma cativante, é um cara que tem uma eloquência assim, que parece um coach falando. Não tem a ver com ninguém dali que você consegue enxergar com os olhos abertos. Não tem, querido. Louvando a Deus porque é dele, por ele e para ele. O que tem no seu life? Qual é o segredo do seu life? Jesus, querido. Nós vamos para louvar a Deus. Nós começamos o life cantando, louvando ao Senhor com toda alegria. Ainda no momento da comunhão a gente pega o violão, o irmão vai lá, não é tão bom assim tocar, mas a gente começa a cantar, adorar, e aí às vezes até aparece um vizinho ou outro que já vai ali para perto, vai ali para junto e já se interessa pelo life. A pessoa que foi convidada, ele já fala, cara, esse ambiente parece que vocês têm uma aura diferente. Muita gente fala assim, tem uma aura diferente nesse lugar aqui, a energia de vocês é algo diferente. É verdade, querido, Espírito Santo.
Vem na quinta-feira que vem que ele vai te pegar, ameaça o cara. E daí você vai ver alguma coisa acontecendo. Mas se a gente não declarar em fé, nada acontece. Life Group, existe esse ambiente, deve existir esse ambiente de fé. Caindo na graça de todo o povo, relevância. Uma vez eu falei para um pastor, não daqui nem da Paz Era, sobre impacto social. Ele falou, é verdade, né? A gente precisa levantar pessoas para, de repente, prestar assistência para as pessoas que estão com fome. Eu falei, querido, isso aí o Espírita faz até melhor que a gente. Eu estou falando para o número de pessoas drogadas diminuir, o número de adolescentes que ficam grávidas, as estatísticas diminuírem, o número de divórcios diminuir, pelo contrário, ainda alguns que se divorciarem e voltarem. Cara, isso é evangelho. O impacto social não tem a ver em apenas dar um peixe para a pessoa comer. Tem a ver com transformar a vida social dela. Entendeu? Então, tipo, o Life Group ele tem esse peso, sim. Ele tem esse poder, sim. Eles caíam na graça do povo. Relevância. Quero fazer uma pergunta. Se o teu life mudar de lugar ou fechar, ele vai fazer diferença? Ele vai ser notado? Já parou para pensar que ninguém elogia uma comida? Nossa, como essa comida tá com um nível de sal equilibrado. Eu nunca vi ninguém falar isso. Mas eu já vi as pessoas falando, cara, tá faltando sal nessa comida. Cara, você é sal. Você não precisa ser notado pela sua presença, mas quando você sai, cara, ele faz falta. Esse lugar, essa casa aqui, enquanto estava acontecendo, eles até faziam um barulho. Eu achava que incomodava, mas depois que eles saíram, eu comecei a sentir um negócio ruim. Vou baixar até o aluguel para eles ficarem aqui. Eu já vi isso acontecer, querido. Já aconteceu numa das celas da Strong. Eu falei, não, eu vou continuar o aluguel, que eu gosto, eu fico ali na varanda da outra casa, vendo vocês, me faz bem. Precisa causar algum impacto. Eu lembro quando teve uma vez que a gente saiu nas caminhadas de oração. E algumas pessoas oravam, e tem pessoas que ainda estão nesse processo de deixar o evangelho sair de dentro, né, para fora. Mas não pode estar encoberto, porque senão para os que perdem está encoberto. E quando a gente estava andando pela rua, eu não estava orando só pelas casas, em silêncio, né? Quase que, né, 007. Pessoas passavam na rua e falavam, querido, a gente faz parte da Paz Church, nós temos um Life Group em Marcelo, uma pequena reunião que acontece semanalmente, naquela casa ali, a gente pode orar por você? Eu lembro uma vez que, de repente, saiu uns 7, 10, saindo correndo do Life Group, no meio do Life Group. Estava passando um cara que faz tempo que eles estavam convidando, enquadraram ele, o cara até ficou assustado, coitado. Ei, de repente, o cara não sabia o que fazer. Cara, aqui em Life Group e tal, fizeram uma diferença. Causaram uma diferença. Eu lembro até uma vez que isso é culpa do Bruninho, não sei se ele está aí. Está aí, Bruninho? Não está. Numa escola, a gente ficou sabendo que tem uma tal de célula Patmos e tem um rapaz que busca as pessoas e pergunta se é com emoção ou sem emoção. Sério? A gente vai ver que se conhece o líder dessa célula. Não, mas ele tem buscado os jovens, tal, tem feito muita diferença na vida deles, mas é que a gente acha, né, que esse com emoção é um pouco perigoso, a forma de dirigir, mas ele está fazendo um bom trabalho. O que as pessoas têm falado? Será que a gente tem caído na graça do povo? Mas como cair na graça do povo? Perseverando unânime. O mundo desiste muito fácil, eles não vão olhar para a gente se a gente desistir. Partindo do pão de casa em casa, comendo juntos. Cara, a mensagem lá fora é, se preocupe com você mesmo. Cuide da sua vida e nada mais. Tenha o seu mindset destravado e não ande com pessoas que podem retroceder o processo do qual você alcançou. Jesus era confundido com era chamado de beberrão porque ele ia atrás dos caras que bebiam. Jesus não tinha parado, não, ele veio achar e buscar o que se havia perdido. E esse precisa ser uma das essências do Life Group. Porque, cara, você já ouviu o pastor falar várias vezes. O cara que ele foi atrás, segurou a magrela, o cara não quis, levou um balaço. Mas tem muitas histórias também que o pastor foi atrás, correu. O João é um deles. Muitas outras pessoas. Então, eu lembro quando eu era resenhento. Paulo também, resenhento, que Deus o livre. O pastor foi lá na casa dele.
Eu lembro que o pastor passava, uma vez o pastor soltou das duas mãos na rotatória com a fielder. E eu estava entrando de um lado, o pastor entrando do outro, ele soltou as duas mãos, fez um coração para mim, e fez, esse doido vai bater. Se nosso amor é manifesto apenas das quatro paredes, para dentro, querido, ele está encoberto. Então, o nosso life precisa fazer uma diferença na nossa vizinhança. Alguma coisa precisa acontecer. Então, a gente precisa, sim, cair na graça do povo. O sal, ele é notado, sim, na sua ausência. Na presença, ele não é elogiado. Mas quando ele sai, as pessoas falam, nossa, como fazia falta. A luz também. Quantos de vocês já passaram por um túnel? Somente quando está em reforma, não tem muita luz. Quando você rompe a barreira ali da parte escura para a parte clara, daquele lusco-fusco, você percebe que é inevitável que a luz não te cause alguma coisa. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Alguma coisa precisa ser causada nesse mundo de trevas. E o nosso Life Group existe para isso. Porque eu estou lá, para que eu também lá eu possa brilhar. A luz de Cristo que é em mim, para que também lá eu possa, de alguma forma, trazer um tempero diferente para esse mundo sem sal. Existe um desespero na humanidade por uma resposta. E ela está dentro de você. Ela precisa ser manifesta no seu Life Group. As pessoas não podem passar por nós despercebidas. É impossível, não pode acontecer delas passarem pela frente da nossa casa todos os dias e não saberem que tem um Life Group lá. Isso não pode acontecer, querido. Porque se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem. Só que quando nós perseveramos unânimes, quando nós partimos um pão de casa em casa, quando nós temos alegria e singeleza, quando nós louvamos a Deus, quando nós comemos juntos, e quando nós caímos na graça do povo, nós nos tornamos um Life Group irresistível para os céus e para os homens. Para os céus, porque Deus olha e fala, cara, eu não consigo resistir, não abençoar esse povo. Eu não consigo resistir, eu preciso. Eles estão fazendo aquilo que a igreja primitiva fazia. Então Deus não resiste. Sabe o que ele faz? Deus acrescenta as pessoas que hão de se salvar. Deus não resiste ficar de braços cruzados, porque ele vê a natureza dele sendo manifesta no Life Group. Então ele não resiste e faz. As pessoas não resistem e veem. Então, e o diabo não resiste e vai tentar a tua vida. Mas o nosso problema não é com ele, nossa situação é com Jesus. O problema de Satanás se ele fica com o cotovelo doendo. Então, um Life Group irresistível, que os próprios céus olham e falam, é impossível não derramar sobre esse Life Group. É impossível não descer. Existe uma passagem que a Bíblia fala que estavam na casa de Cornélio. Eu amo a tradução que fala, e o Espírito Santo caiu sobre eles. Eu amo a versão que fala caiu. Mas não caiu de um tropeçar, né? Ele estava ali. Creio eu, né? Versão Alex, atualizado. E de repente, falou, agora é minha vez. Bum, e caiu. Ele não resistiu. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, se ele resiste ao soberbo, então ele não resiste ao humilde. Então, quando a pessoa consegue estar com o coração humilde, o coração quebrantado, o coração contrito, louvando a Deus, com alegria e singeleza, Deus não resiste. Ele só vai resistir ao soberbo. Mas se o teu life for um life onde vocês perseveram unânime, vocês falam de Jesus, ensinam Jesus, pregam Jesus, louvam Jesus, ele não resiste. Ele vai desabar sobre o seu Life Group. É impossível que pessoas não sejam salvas, que doenças não sejam curadas, que sobrenatural não aconteça. É impossível que isso não aconteça. Qual é a receita? É se tornar um Life Group irresistível. Um life só verá a face das pessoas se buscar a face de Deus, porque é Ele que acrescenta. Muitas vezes a gente quer buscar a face das pessoas, mas a face de Deus está longe do lugar. Nós precisamos buscar a face de Deus, fazer a vontade dEle no nosso Life Group, e Ele vai acrescentar. Terceiro e último, porque é também onde desenvolvemos a nossa salvação. Alex, nós desenvolvemos a nossa salvação, não estou salvo e pronto? Sim, a salvação é um ato, mas também é um processo. Na verdade, é um ato que te coloca num processo. Filipenses capítulo 2, versículo 12, 13 e 14. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade.
fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Então ele está falando sobre uma situação que quando nós desenvolvemos a nossa salvação, nós começamos a parar de murmurar e ter contenda. E óbvio que eu estou pregando aqui à toa, porque eu sei que nenhum de vocês murmuram. E não existe contenda entre nenhum de vós. Isso é só no Japão. Mas como desenvolver a minha salvação? É impossível desenvolver a minha salvação ficando sozinho em casa. A melhor forma de eu desenvolver a minha salvação é eu estando na comunidade da fé. Por quê? Porque o Paulo, para poder desenvolver melhor a salvação dele, ele vai ter que lidar com a minha chatice. E isso vai fazer dele um crente melhor. E a paciência e amor dele para comigo vai me fazer também um crente melhor. É impossível nós desenvolvermos a nossa salvação. E no Life Group, nós temos também uma possibilidade a mais de desenvolver a nossa salvação. Por quê? Porque nós estamos numa comunidade de pessoas que têm o mesmo interesse, que têm o mesmo Jesus, que têm o mesmo propósito, mas são totalmente diferentes. Se não fosse assim, talvez eu e você não tivéssemos mudado de life dos últimos tempos. E eu arrisco a dizer que se nós tivéssemos desenvolvido a nossa salvação, parte de nós não teríamos mudado de Life Group. Porque, na verdade, desenvolver a salvação é um processo onde exige fricção, contato, desgaste. E a gente, às vezes, não está muito afim disso, não porque vai desgastar o outro, é porque, às vezes, eu vou precisar abrir mão de algumas coisas. Só que desenvolver a salvação é Jesus viver. Só que para Jesus viver, alguém tem que morrer. Desenvolver a vossa salvação. Então nós, no Life Group, temos a oportunidade também de desenvolver a nossa salvação. Basicamente, quando alguém senta no nosso lugar, que a gente... eu não sou de ter lugar marcado, eu tenho muito defeito, não tenho esse. Mas tem pessoas que você sentou no lugar dele e já fica meio... Nossa, ele não me deixa falar. Já começa... Ou a pessoa que... Deixa eu só deixar um pouco mais estreito. A pessoa que é líder, ela não está nenhuma vírgula dentro, ou que foi escolhida como líder, que foi escolhida para multiplicar, não está nenhuma vírgula próximo do padrão teu de como deveria ser um líder. E você se torna membro do Life Group da pessoa que você não consideraria que nem poderia ser um discipulador, quanto mais um líder. Desenvolvei a vossa salvação. Ou quando você, bibliudo, sabão, que sabe tudo, nunca é escolhido para compartilhar da palavra. Eu nunca fui chamado para ministrar no Life Group, mas primeiro que ministrar a palavra não é o Life Group o lugar para isso, é compartilhar, você vai facilitar. Você quer ministrar, chega antes, arruma as cadeiras, você vai ministrar muito na vida das pessoas. Muito, sirva, ministrar é servir, querido. Ministrar é servir. Então, quando a pessoa que eu imagino que não tem referência bíblica nenhuma, tem mais oportunidade do que eu. Quando, na verdade, Life Group é lugar de oportunidade para todos. Sabe como eu aprendi, querido? Eu ouvi, Alex, você precisa aprender a servir. O que você quer que eu faça? Eu falei, o que ninguém vai ver você fazendo. Eu preciso que você chegue antes, arrume as cadeiras, nós vamos orar pelas cadeiras vazias. Vamos orar por cadeira? Eu falei, sim, nós vamos orar por cadeira. Você vai aprender a manifestar a fé, a crer no Senhor Jesus, para que essas cadeiras se enchem, para que as pessoas que sentarem nessas cadeiras, elas sejam transformadas. Para que os convidados, as pessoas que foram convidadas, elas aceitem de fato esse convite e venham à célula. Venham nesse dia. E sejam transformadas, sejam amadas no ambiente de Life Group. Mas daí ninguém vê, mas ninguém precisa ver. Quem precisa ver, não se vê de olho aberto. E foi aprendendo a servir nos bastidores, nos bastidores. Alex, eu preciso mais uma coisa sua. É que você fique no final para ajudar a arrumar a célula. Porque a gente, cara, a vida muito corrida. A gente já tira um dia da semana para ir no Life Group e tem que ajudar a varrer o chão. Sou muito ocupado. Desenvolvei a vossa salvação. Então, aquilo que contraria você tem muito mais capacidade de te aperfeiçoar do que aquilo que você acha que é bom. Aquilo que contraria você tem muito mais capacidade de te aperfeiçoar do que aquilo que você acha que é bom em fazer.
Então, aceite as contrariações, aceite os confrontos, porque isso vai te ajudar a se tornar muito melhor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e num mesmo propósito. Isso é desenvolver a salvação. Porque lembra quando a gente falou no início, quando a gente inicia a nossa caminhada cristã, nós precisamos ser inseridos numa comunidade de fé que tenha o mesmo propósito de vida e de fé que a gente? A gente precisa estar na igreja. A gente precisa fazer parte do corpo de Cristo. A gente precisa fazer parte de um life group. Cada vez mais intensificando esse aprendizado, porque é o lugar onde a gente vai aprender sobre Jesus, aprender a pregar, a falar sobre Jesus, aprender a caminhar sobre aquilo que Jesus quer que a gente caminhe. Então, quando Paulo fala aqui, ele fala para que não haja divisões. Na verdade, Paulo já está demonstrando ele sobre uma situação. E, se eu não me engano, aqui ele está falando sobre aquela questão que uns falam que é de Apolo, outros falam que é de Paulo. Na verdade, vocês todos são de Cristo. Então, a questão é, não tem problema você ter dúvida. E até às vezes, cara, isso diverge um pouco da minha ideia. Eu falei, cara, eu não consigo entender assim, mas eu quero aprender. Nós não construímos robôs, não é uma fábrica de cibernética. Não tem problema você ter dúvida, não tem problema você perguntar, mas às vezes eu falo, não, já que eu não estou aprendendo aqui, eu vou ser de Paulo. Ou vou ser de Apolo, porque Paulo não ensina legal. Eu vou ser de Apolo, porque Paulo fala de uma forma diferente. Mas ele fala do quê? Se é da palavra, a mensagem é mais importante que o mensageiro. A questão é que às vezes e isso também é juntar doutores para si. Quando eu começo a pegar algumas pessoas só porque elas têm características que se assimilam a mim, e eu prefiro ouvir eles do que outras pessoas, principalmente quando essas pessoas são meus líderes, mas não, eu gosto de ouvir o liderado do meu líder. Ele prega melhor que o cara, mas na verdade não é que prega melhor que o cara. A verdade é porque ele fala de coisas que ele ama ouvir, mas a demonstração do outro líder ele não gosta. Doutores para si. Porque a Bíblia não coloca a culpa nos doutores, mas naquele que escolhe os doutores para si. Então, até no meio da igreja nós temos o perigo, até no meio de um life group nós temos o perigo de ficar estabelecendo preferências de quem nós vamos ouvir e eleger doutores para nós mesmos. Por quê? Porque nós temos cobiças que precisam ser supridas. E aquele irmão fala de tal forma que, cara, massageia o meu ego. Mas aquele ali não, aquele ali como diz aquele profeta, ele só profetiza o mal contra mim. Então nós precisamos entender muito bem isso, muito bem isso. Então ele fala, peço que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisão entre vocês. O que é divisão? Duas visões. Alex, então todo mundo tem que ficar bitolado? Ele não está falando isso, ele está falando que haja acordo, que vocês sentem à mesa, conversem sobre aquilo e estabeleçam algo que vocês vão caminhar. É isso que ele está falando. Ele não está batendo no machado, tem que ser assim, pronto, final. Mas, cara, conversem, entendam a visão. É óbvio que entendam que existe alguém que recebeu a visão antes. E converse com ele, fala, me explica melhor, que eu possa entender melhor. Eu quero vestir sim essa camisa, eu não quero ser o contraditório da turma. Tem pessoa que ama ser o polêmico. Eu já fui assim, querido. Eu já fui assim. Eu fazia de conta que eu queria ter aula, eu estava interessado em me converter a Testemunha de Jeová. Eu fazia isso, que eu falava que estava interessado em converter, para eles virem para minha casa trazer o ensino. E eu estava armado até os dentes. Idiota. Perdi o meu tempo e o deles. Era só falar, querido, eu já tenho minha fé meio estabelecida. Deus te abençoe, querido. Podemos conversar? Não, o meu papel é só de tentar evangelizar você. Obrigado, não vai dar certo. Mas, não, eu trazia os caras para dentro de casa. Ele começava a pegar coisa de lá. Tinha uma Bíblia chamada Apologética que tinha 300 argumentos contra cada revista Sentinela que tinha sido editada. E eu trazia aquilo ali e ficava depois, eu e um amigo meu, nossa, nós ganhamos. De quem? Cara, e às vezes a gente faz isso aqui dentro, cara. Existe um propósito maior se a nossa discussão a respeito de quem está certo por uma posição teológica salvar uma vida, então vamos fazer discussão, vamos fazer um ringue. Mas se não produzir salvação, se nenhuma pessoa descer as algas por conta disso, cara, é perca de tempo. Perca de tempo. E, cara, quem está te falando é alguém que viveu isso. De uma forma muito soberba.
1 Pedro capítulo 3, versículo 8. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Entranhavelmente, fala de entranha. Entranha é tudo isso que está nessa região aqui. Você já percebeu que você não sente bem-estar dessa região? Quando você sente alguma coisa nessa região, ela é incômodo. Ou você não sente nada, ou você sente incômodo. Então, quando você é entranhavelmente misericordioso, é quando você é misericordioso a ponto de até te causar uma coisa estranha, de doer. Lembra quando Paulo falava, ai, chegaram nele, está passando bem, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Cara, quando a pessoa encontra um life group onde a pessoa tem esse mesmo sentimento, todos têm o mesmo sentimento de compassividade, de compaixão, amando as pessoas, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. É impossível a pessoa não se sentir bem acolhida naquele lugar. 1 João capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros. Cristo, um life group precisa ser cristocêntrico sempre. Por quê? Porque quando nós temos um life group cristocêntrico, ele está agindo em nosso meio, então nós estamos na luz. Se andarmos na luz, como ele na luz está, se a luz de Cristo é resplandecida em nosso life group, nós conseguimos ter comunhão um com os outros. Eu gosto de olhar para essa frase e ver que ela nos dá benefícios da maneira que a gente age subsequentemente nela. Se andarmos na luz, de que forma andarmos na luz? Como ele está na luz. Como Jesus está na luz. Então, se nós andarmos na luz, como ele está na luz, da maneira que ele está na luz, então nós temos comunhão com os outros. Porque é impossível nós termos a comunhão bíblica, a koinonia com os outros, se nós não estarmos na luz. Então veja que é uma consequência. Qual que é a consequência de nós andarmos na luz, como ele está na luz, é ter comunhão um com os outros. O que vai efetivar, de fato, de verdade, uma comunhão que exclua, de uma vez por todas, as panelinhas, principalmente células mais jovens, e eu não estou falando só do Diffler, porque tem célula de casais jovens, é se você estiver na luz, como ele está na luz. E se todos tiverem comunhão com os outros. Cara, olha o que a Bíblia diz, que é quase que como uma sequência. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós sabemos o poder da cruz, mas olha o poder da coletividade. Quando existe comunhão na luz de Cristo, existe redenção. Quando existe comunhão na luz de Cristo, nós conseguimos de uma forma ainda mais efetiva ser purificado de todo pecado. E a Bíblia não diz apenas dos nossos, mas de todos aqueles que estão nessa comunhão. Então, quando nós estamos numa comunhão efetiva na luz de Cristo, as pessoas que não conhecem Jesus querem vir para a luz para que os seus pecados sejam purificados, sejam perdoados. Então, o Life Group, querido, ele precisa ser um lugar de salvação. Até porque o Life Group é um bote salva-vidas. E um bote salva-vidas, ele não é lançado nas águas se não tiver alguém à deriva. Então, se o teu life group existe, é porque tem gente perdida lá. Se o teu life group existe, é porque tem pessoas precisando de socorro lá naquele lugar. Porque nenhum capitão em sã consciência desce um bote às águas se não tiverem vidas para serem salvas. Jesus é o nosso capitão. Ele não teria a insanidade de botar um life group lá no seu bairro se não tivessem pessoas que precisassem ser salvas naquele lugar. Só que quem que está no lado de dentro desse bote salva-vidas? Quem está do lado de dentro desse bote salva-vidas? Quem está em cima dele? Nós. O que nós estamos fazendo para que pessoas possam ser resgatadas? E por último, 1 Tessalonicenses, eu acho que é por último, penúltimo. Tessalonicenses 5,14. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Tem desordeiro no seu life group? Tem alguém da Flow aí? Lembra do começo? Cara, foi uma célula implantada.
Então não tinha ninguém que pudesse colocar já vir com um padrão de como era um life group. Então foi um monte de adolescente no mesmo lugar e deu trabalho. Mas admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo. Ei, líder, as pessoas desanimam. E o que fazer? Não quer andar junto, que fique para trás. Quer nada com nada mesmo, deixa para lá. Consolei os de pouco ânimo. Sustentei os fracos, sejai paciente com todos. A gente entende, querido, que precisa haver uma predisposição da pessoa em se posicionar. Se você ainda não sabe muito disso, nosso site tem uma palavra sobre posicionamento. Posicione-se. Mas tem pessoas que a gente não sabe o que foi o dia, a semana ou a história de vida dela. E às vezes elas vão desanimar. E elas estão lá no nosso life group. E daí a gente vê lá faltando um membro. Faltou numa semana, faltou no outro, faltou no outro. Ah, não quer nada. Ó, líder, ó, supervisor, diminuiu uma pessoa aqui, beleza? Quem é esse um? Não é apenas um número, tem um nome, tem uma identidade. Existem gotas do sangue de Jesus que foram derramadas por essa vida. Quando Jesus chega para Pedro e ele faz um convite, que todos nós amamos dizer sim. Amas-me, Pedro? Ama. Apacenta as minhas, não são suas. São minhas ovelhas. Quando a gente olha dessa ótica, Jesus nos dá um trabalho. Não é fácil. Na verdade, um tanto quanto complicado, para cuidar de pessoas que não pertencem a nós. Seja no forma de a gente tratar elas com desprezo ou com protecionismo. Elas não pertencem a nós. Nós precisamos entender que ele compartilhou o privilégio de cuidar de vidas. Só que vidas que não são nossas. Essas vidas têm um dono, tem alguém que morreu na cruz. Não foi eu e você, foi Jesus Cristo. Então, quando Paulo escreve, ele fala, ei, admoeste os desordeiros, porque eles vão atrapalhar um pouco o culto, a reunião, o life group. Consolei os de pouco ânimo, sustentai os fracos, sejais pacientes para com todos. Nisso a gente desenvolve a nossa salvação. Nisso a gente entende que talvez nem todo mundo é forte como você. Nem todo mundo é perseverante como você. Nem todo mundo é tão animado como você. Isso é culpa das nossas mães, porque elas falaram que nós não somos todo mundo. Então nós vamos encontrar pessoas que vão precisar de uma compreensão um pouco maior. Nós vamos encontrar pessoas que Quantos de vocês estavam com problemas? Se você for corajoso, não é obrigado. Situações que poucas pessoas sabiam lidar, quase ninguém. Mas porque insistiram, vocês estão aqui. Nós não temos o direito de desistir de ninguém. Nós não temos o direito de dar nota à intensidade da dor do outro. Sabe o que a Bíblia diz? Sofra junto com o outro, quando ele estiver com dor. Então, queridos, quando nós desenvolvemos a nossa salvação, nós passamos a ver como Jesus vê. E eu sei que se tivessem desistido de mim, eu não estava aqui. Life Group é onde a gente aprende a valorizar de perto os irmãos. A gente valoriza aqui, nesse corpo. Mas aqui a gente tem pouco tempo, na verdade. Mas no Life Group nós passamos bastante tempo com o irmão. E é onde a gente aprende a valorizar da forma que Jesus valoriza. Life Group é o lugar onde o desejo de Deus também pode ser realizado. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 4. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante do nosso Deus, nosso Salvador, que quer, que deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Queridos, a questão é, nós não temos problemas com convidados em nossos life groups. Mas nós precisamos entender que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de fazer com que eles permaneçam.
E muitas vezes isso está ligado ao fato de nós frearmos o processo de desenvolvimento da nossa salvação. Porque quando Deus quer nos dar mais paciência, a gente freia porque a gente não quer ter muita paciência com aquele cara que ferra com a nossa paciência. Quando Deus quer que a gente ame um pouco mais, a gente freia esse processo porque para lidar com aquele amado, abençoado, a íngua de duas pernas daquele irmão, nós precisamos de mais amor, mas nós não vamos além nisso. 11º encontro com Deus. Nenhum deles aconteceu com menos de 75 pessoas. Glória a Deus. Isso dá uma média. Só que a gente teve com 120, 110, 127, 98. Vamos botar uma média de 85. 850 homens. Talvez o mesmo tanto de mulheres. Isso, eu não quero trazer peso de culpa, não, querido. Mas nós precisamos ter o coração de um bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. A Bíblia diz que o mercenário que não é pastor, ele vê vir o lobo e foge. Nós não somos mercenários, nós precisamos ser pastores. E mercenário não é uma coisa ruim, não. É aquele que é pago para fazer algo. Quando o pastor saía, o pastor de bicho, de ovelha, ele precisava se ausentar. Ele contratava uma mão de obra para cuidar das ovelhas naquele tempo. E por aquele período. Só que se naquele período aparecesse um lobo, as ovelhas são do mercenário? Não. Então ele não dava vida pelas ovelhas. Mas o bom pastor, se ele estivesse no seu horário de trabalho, que é 24 horas, e ele visse vir o lobo, ele enfrentava o lobo. Foi o que Davi fez. Mas Saul não fez. Então, queridos, eu gostaria que vocês colocassem de pé, por gentileza. Eu ouvi uma frase um dia que é: eu não tenho direito de fazer diferente dos meus líderes. E, cara, você pode entender como puxa-saquismo, eu só chamo isso de uma palavra: referência. Foram muitas vezes atrás de mim. Muitas vezes. Me compreenderam quando eu achava que eu tinha colocado a maior bomba na mão deles. Me ajudaram quando eu achava que eu estava num poço mais fundo. Foram pacientes comigo, até eu conseguir firmar um pouco a perna. Depois veio o puxão de orelha, para eu não voltar a fazer mais da mesma forma. E é normal isso. Normal, isso é coisa de pai. Coisa de mãe. Só que nós precisamos entender que se a igreja começou com Jaquim e Boaz, com os doidos que faziam célula, indo atrás de pessoas, evangelizando, colocando a sua vida em risco, colocando em risco a vida dos seus filhos, nós não temos direito de fazer diferente. Se nós amamos, eu creio que você amou esse final de semana. Você amou os vídeos que vocês viram aqui nesse telão. Você amou a história sendo contada. Não apenas aqui no Café com o Pastor, tem muita história que você vai ouvir no Encontro com Deus. Nós não temos direito de fazer diferente. Então, se a oração hoje não vai ser por você, a oração vai ser por aqueles que, às vezes, mesmo estando dentro do nosso Life Group, eles estão, talvez, recebendo de nós bem menos do que a gente já recebeu dos nossos líderes. Quando era a gente que estava na enfermaria, quando a gente que estava na UTI. Eu não sei como está a situação de cada pessoa no seu Life Group, mas uma coisa eu sei: nenhum bote salva-vida é lançado em águas se não tem pessoas para serem resgatadas. Eu queria orar com você. Quem, Alex, você? O pastor falou semana passada que o sacerdócio está sobre a igreja, não está sobre o marido apenas ou apenas o líder de Life Group. Você que sabe que você poderia fazer um pouco mais, que você poderia caminhar a segunda milha, que você poderia ter dado a túnica e a veste, que você poderia ter chorado com os que choram, que você poderia ter se compadecido da dor, que você poderia ter dormido um pouco menos, que você poderia ter gasto mais de 5 litros de gasolina.
e não fez. Assim como Jesus dá segunda chance a tantas pessoas, Ele quer dar a você também. Porque se o padrão fosse abrir mão, o Gólgota não teria sido inaugurado. Se o padrão fosse abrir mão, não haveria ressurreição, porque nem morte haveria. Ele teria feito daquela exclamação que ele disse: não sabes tu que eu posso rogar ao Pai e Ele enviar uma legião de anjos para me tirar daqui? Ele não falaria que teria orado, ele teria feito. Mas ele sabia que não dava para simplesmente abrir mão, porque a gente precisava muito dele. E nós temos uma ferramenta, mais do que uma ferramenta, nós temos uma essência bíblica em nossas mãos, chamado Life Group. Um lugar onde eu posso deixar de ser apático e passar a amar as pessoas, a dar a mão para o meu líder, falar: cara, nós estamos juntos. A deixar de ficar olhando com cara de paisagem quando fala de discipulado, porque eu não estou discipulando ninguém, mas o meu líder está discipulando 6 pessoas, quando na verdade eu poderia dividir com ele esse fardo, dividir com ele essa carga, para que ele tenha um fardo mais leve, uma carga mais leve, e mais pessoas possam ser cuidadas. Quando eu falo e olho para a mesa, cara, eu estou empanturrado de tudo que está sendo colocado à mesa. Vou me levantar e vou passar a servir também a mesa. Isso não tem a ver com a visão do MDA, querido. Isso tem a ver com Mateus 28:18, e de fazer discípulos. Existem pessoas que podem ter um pouco mais de nós. Senhor Deus, eu quero te louvar, Pai. Eu quero te engrandecer, Senhor Deus. O Senhor foi o primeiro, Pai amado, a dar o exemplo. Porque mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas o Senhor esvaziou-se de si mesmo.